A Realme acaba de anunciar no Brasil o C55, esse smartphone diferentão aqui que chegou com um preço muito em conta. Será que vale a pena para jogos? A gente analisou os principais, os mais pesados e olha, dá uma olhada nesse vídeo aqui que vale a pena olhar porque quando dá problema a gente mostra. O Realme então foi lançado hoje, no dia 5 de abril aqui no Brasil, trazendo o processador da MediaTek, o Helio G88. Ele tem 8 GB de RAM e uma bateria de 5.000 mAh de capacidade. A tela desse meninão aqui consiste num painel IPS de 6.72 polegadas de tamanho físico, Full HD com 90 Hz. E já que o lançamento desse carinha aqui é agora, exatamente, é até plausível que ele esteja custando um valor mais salgado, né? Só que no AliExpress, a terra onde tudo é barato, você pode encontrar ele por cerca de R$1.000. Só tome cuidado e esteja ciente porque podem rolar taxas e impostos da alfândega e tá bem ruim de importar. Então compra o Realme aqui no Brasil. E o concorrente do C55 será o Poco M3, um aparelhinho que foi lançado em 2020, já foi falado muito dele aqui no canal nas épocas passadas. A gente vai comparar os dois por conta do processador do Poco, que é um Snapdragon 662, que apesar de ser mais velho, até ganha em certos pontos do concorrente, o Helio G88. Vocês já sabem disso, mas a gente repete igual, que os dois smartphones são da categoria de entrada e por isso os jogos que a gente vai jogar estão na qualidade mais baixa. Tá certo? Para poder aí ver quanto ele consegue mandar de FPS. Bora pro vídeo. Eu me atrevo a dizer que essa é uma das piores performances que eu já vi em um celular. Sendo bem sincero, para ficar pior que isso, só se a gente pegasse aqueles smartphones bem antigos, um Pocket, um J2, um Moto G basicão, esses aí. Enfim, o Cairo X Street no Realme C55 falhou completamente, pontuando apenas 15 frames de média com mísero 70% de estabilidade. Lembrando, os gráficos estão no mínimo, né? E o Poco M3 não chegou a ser testado, então a selo não roda para o C55. Exatamente. Não dá para jogar nesse jogo. Não dá para jogar esse jogo nesse celular. A gente tem dois pontos para ser levado em consideração aqui no Call of Duty. O primeiro deles é que o game rodou bem, sem problema algum. O segundo é que você vai ter que se acostumar a rodar com os gráficos tudo no mais baixo possível. O aparelho não permite ir além disso. A performance foi de 40 frames a 99% de estabilidade, o que não é um resultado ruim, mas acaba se tornando quando a gente considera que tudo aqui foi rodado com uma qualidade mínima, ou seja, precisa ter qualidade mínima para ter um FPS bom. O M3 também ficou 0 a 0, marcando 40 frames com 99% de estabilidade. Empate justo, o selo roda para os dois smartphones com qualidade mínima. Eu até arrisco a dizer que esse é o melhor celular para jogar Diablo Immortal. A experiência foi tão boa que a gente esquece que esse celular aqui custa tão pouco, né? Olhando as filmagens, se você me falasse que essa gameplay foi feita num S23 Ultra, olha, eu até acreditaria. Tá galera, mas falando sério, o game rodou a 30 frames com 100% de estabilidade, porém teve um probleminha bem óbvio acontecendo, não dá pra ver nada. Mesmo reiniciando o celular, reiniciando o game, reinstalando, não é possível fazer nada, o jogo simplesmente roda assim 100% do tempo. Selo não roda, e não foi dessa vez, não roda nada, literalmente nesse jogo aí, não rodou, não funcionou o jogo. Não chegamos a testar o game com os gráficos no mais alto, porém na qualidade mínima, priorizando o desempenho, o jogo rodou com uma performance bem aceitável. 60 frames de média com 99% de estabilidade. O eFootball foi amassado pelo Realme C55 em mais um dos nossos testes, então selo roda liso para o Realme C55. O Free Fire é um dos casos interessantes aqui, pois eu jurava por Deus que esse game ia dar algum problema para o nosso querido Realme. Acontece que com os gráficos mais baixos, pelo menos o jogo roda muito bem. Não sabemos se esse efeito será o mesmo com a qualidade no máximo, porém importa que ele roda, né? O C55 atingiu a média gabaritada de 60 frames a 100% de estabilidade com o gráfico no mínimo. O M3 também macetou o Free Fire, pontuando 59 frames de média a 100% de estabilidade com os gráficos mais baixos. Selo roda liso para os dois smartphones testados. E no Genshin eu senti uma tentativa do Realme C55 de rodar bem o game, porém não rolou. Infelizmente o hardware desse carinha aqui não está preparado o suficiente para tancar games desse porte, mesmo com os gráficos no mais baixo. A média dele foi de 25 frames com uma estabilidade de 91%, ou seja, não rodou.
O M3 terminou essa etapa com um pouco atrás ainda do concorrente, marcando 22 frames com 81% de estabilidade. Já que os dois foram péssimos, o selo não roda para os dois. Apesar de ter uma tela com taxa de 90 Hz, o C55 não conseguiu atingir uma taxa de quadros compatível com ela no Mortal Kombat. Se liga só. A performance dele foi de apenas 47 frames de média, com uma estabilidade de 93%. Em um game leve como Mortal Kombat, números como esses são desastrosos e deixam claro que a falta de otimização do celular para esse game em específico, ou para mais outros games. LG 88. Apesar disso, por conta da frame rate ter sido maior que 45 frames, ele vai levar um selo roda liso. Porém, fique ciente que esse aparelho não somente ocupa o último lugar do ranking de 2023 do Mortal Kombat, como também o último lugar do ranking de 2022. Ou seja, até agora em Mortal Kombat esse foi o pior celular que a gente testou. E mais um feedback negativo, dessa vez no PUBG. Apesar de termos conseguido um número razoável de taxa de quadros, o game ainda rodou com algumas travadas e instabilidades. Além do mais, o jogo terminou parecendo um mod de Roblox, de tão feio que ficou. Enfim, com o GFX Tools ligado, a gente conseguiu apenas uma taxa de quadros de 42 frames, com 86% de estabilidade. Lembrando, os gráficos no mínimo. O Poco M3, apesar de ter travado nos 30 frames de média, conseguiu transmitir uma gameplay mais fluida, mantendo uma estabilidade de 100%. Selo roda para os dois aparelhos testados. Vai conseguir apenas rodar com os gráficos no mínimo. E a última decepção para a gente ver aqui no vídeo é o Tower of Fantasy. É isso aí que vocês estão assistindo, uma gameplay travada, cheia de stutterings e com FPS baixo. Mesmo com os gráficos mais baixos, o Realme C55 não consegue dar conta do mundo aberto de Tower of Fantasy. A taxa de quadros média foi de 36 frames com uma estabilidade de 68. Fica penando para rodar. E o Poco M3 não chegou a ser testado. Então é um selo roda para o C55 apenas, mas vai travar bastante. Jogamos aquela hora de Call of Duty Mobile com o gráfico no máximo para saber o quanto de bateria perdida nesse período e a temperatura que o aparelho atinge. Depois de uma hora, o C55 aqueceu 16 graus em sua superfície e perdeu 15% de carga. Esses números são preocupantes e com certeza vão te causar algum problema se você está acostumado a mandar longas horas de jogatina, né? Aquecer 16 graus durante a gameplay não é bom, apesar de é o que se esperar, né? Levando em consideração que esse processador é um modelo mais básico, sem otimização para games. E eu vou falar algo polêmico agora, tá? Mamilo! Não existe necessidade alguma do Realme C55 existir para jogos. Pelo menos por esse valor que ele se encontra agora. É um smartphone que desempenha igual a aparelhos de 2020 e é algo que não faz o menor sentido e que não deveria ser cogitado como opção de compra. A própria Realme possui outros aparelhos que têm um processador bem melhor e que estão sendo vendidos na mesma faixa de preço. É estranho esse aparelho aqui vir com um processador tão fraco. Agora, tem um lado positivo em relação a esse smartphone aqui, que é a trajetória dele pelo nosso canal. Desde 2021 a gente recebe celulares da linha C da Realme, esses de entrada, só que nunca era possível gravar os testes de jogos neles, pois eram tão fracos, mas tão fracos que o aplicativo que a gente roda, que é o Game Bench, não funcionava. Por isso eu parabenizo a Realme pelo C55 por ser o primeiro smartphone dessa linha a permitir que a gente faça testes de jogos do modo certo que a gente faça, já que todos os outros vieram para cá e recusaram a funcionar. Em resumo, eu já adianto para você que o C55 não é um bom negócio para jogos. O C55 pega um selo roda no nosso teste de jogos, se firmando no segundo lugar do ranking de aparelhos de entrada com apenas 4 no total. A gente não aconselha ele para jogos, seria bom você procurar outro produto. Esse foi o nosso teste então do Realme C55 em jogos. A gente passa a realidade aqui para vocês e quando a gente não indica é porque não deve ser comprado, exatamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.